A graça e a paz, meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma sequência que aqui vamos compartilhar da palavra de Deus. Eu convido a todos a abrir a palavra de Deus no livro de Daniel, Daniel capítulo 3. Vamos dar sequência aqui à nossa série de exposições no livro de Daniel e vamos ler dos versículos 1 ao 12. Primeiramente aqui na nossa primeira parte, Daniel 3, do 1 ao 12. Vamos meditar na palavra do Senhor. Mais uma semana que estamos aqui juntos. É um privilégio estar falando com os irmãos. Daniel 3, a partir do versículo 1 até o 12, diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros de todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda a sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais uma semana, Senhor. Obrigado porque estamos aqui, temos o privilégio de ouvir a Tua palavra, de meditar na Tua palavra, de entender as Tuas verdades, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é maravilhoso e nos dá o privilégio de estarmos aqui juntos nessa devocional. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Tem uma ilustração muito interessante do teólogo Moody, é um teólogo bem antigo, mas ele diz assim: canoa foi feita para lagoa. Não tem sentido uma canoa ser criada para ficar na terra. Canoa é para estar na lagoa. Canoa na lagoa não é problema. O problema é lagoa na canoa. Por quê? Porque se a lagoa estiver na canoa, isso quer dizer que a canoa afundou. Irmãos, nesse momento, é para nós estarmos nesse mundo.
nós somos essa canoa da ilustração, mas o mundo não pode estar em nós. Nós temos que estar no mundo, no sentido de fazermos diferença nesse mundo, para fazermos diferença nesse mundo. Mas o mundo não pode estar em nós. Por quê? Porque lagoa na canoa significa que a canoa vai afundar e aí a canoa não tem mais finalidade alguma. Esse é um brilhante exemplo de homens que estão no mundo, mas não compactuam com a ideia mundanista dele. Sadraque, Mesaque e Abidnego, na famosa história que nós já ouvimos, aqueles que têm a sua infância na igreja ou que têm alguns anos na igreja, provavelmente já ouviram uma pregação sobre essa famosa passagem. E aqui, irmãos, nós temos um cenário totalmente desfavorável, mais uma vez, não para Daniel dessa vez, mas para os amigos de Daniel. Imagine uma grande estátua de ouro aqui, que nós não sabemos exatamente qual era a imagem dessa estátua de ouro. Provavelmente pode ser a imagem do próprio Nabucodonosor, certo? Ou de algum deus, né, que eles adoravam, porque eles adoravam vários deuses. No contexto babilônico não tinha problema você adorar 10, 12, 15 deuses, eles eram politeístas. Só que os judeus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não estavam na sua nação, eles eram monoteístas, eles adoravam um único Deus. E esse Deus, no seu mandamento, ele não permite você adorar outros deuses. Ele não permite você ter múltiplos deuses. Então, nós temos um Deus zeloso, nós temos aqui Sadraque, Mesaque e Abidnego que entendem essa situação e o cenário está completamente desfavorável. Lembrando que Sadraque, Mesaque e Abidnego, no capítulo 1, eles conseguem participar do governo ali da Babilônia. Eles são ali um dos líderes da Babilônia e eles são convocados, imagine a cilada, por Nabucodonosor, onde está num campo bem aberto, onde tem uma estátua de ouro enorme, onde tem uma orquestra aqui que a gente viu, cada um que toca nessa orquestra, várias vezes aqui, né, cada instrumento dessa orquestra. Eu tenho aqui governadores, prefeitos, tesoureiros, os oficiais, os maiores políticos da Babilônia, junto com Nabucodonosor, e todos, no momento em que a orquestra toca, se ajoelham perante a estátua. Mas dá para ver o destaque de 3 judeuzinhos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que no momento que está todo mundo se ajoelhando, eles ficam em pé. Irmãos, isso chama bastante atenção. E o primeiro ponto que eu queria compartilhar com os irmãos são as perseguições externas. As perseguições externas, elas são nítidas aqui nesse contexto. Por quê? Porque alguns governantes que não gostavam dos judeus, obviamente, vão acusar diretamente para Nabucodonosor Sadraque, Mesaque e Abidnego. Parece que não tinha lógica Sadraque, Mesaque e Abidnego adorarem a um deus. Tanto é que, como eu falei, os babilônicos eram monoteístas. Mas Deus não permite você ter outros ídolos. E esse é o ensinamento desse ensino. Deus não permite você ter outros ídolos. O mundanismo vai dizer assim, olha, adore a Deus, mas também adore ao dinheiro, adore ao poder, adore a cobiça. Tenha outros deuses além de Deus. Mas Deus não permite que a sua noiva tenha diversos maridos. Deus, ele quer que você seja fiel. Ele não negocia a sua adoração a outros deuses. Ele não negocia. E Sadraque, Mesaque e Abidnego entendiam bem disso. Os babilônicos não viam problema nenhum. O mundo não vai chegar para você e dizer assim, pare de adorar a Deus. O mundo provavelmente vai chegar para você e dizer assim, adore a Deus, mas adore a gente também. Adore a Deus, mas seja viciado em alguma coisa. Adore a Deus, mas não coloque só Ele em primeiro lugar. Mas se você não colocar só Ele em primeiro lugar, você nunca vai colocar Ele em primeiro lugar. Porque não tem como você dividir o primeiro lugar. Só é um lugar, o primeiro lugar. E Deus, Ele quer esse primeiro lugar no seu coração. Na verdade, Ele determinou esse primeiro lugar no seu coração. Então, você ter outras paixões para compartilhar com Cristo
É impossível. É impossível. Deus ele não vai permitir. Então, dentro desse contexto, irmãos, nós temos que controlar bem as nossas paixões, para que nós não coloquemos ela no lugar de Deus. Não podemos colocar nosso esposo, nossa esposa no lugar de Deus. Não podemos colocar nossos filhos no lugar de Deus. Nós podemos amá-los, mas não colocar no lugar de Deus, porque Ele é um Deus zeloso e Ele não vai permitir na sua vida múltiplos adoradores. Sadraque, Mesaque e Abednego entendiam isso e por isso eles não se curvaram à estátua e tiveram aqui nitidamente uma perseguição externa. Imagine todo mundo se curvando, imagine aquela estátua brilhando, porque era uma estátua de ouro em pleno sol, no meio de um campo, então estava brilhando muito, e uma fornalha de fogo como uma ameaça para quem não se curvasse. E esses homens não vão se curvar, porque eles entendem, eles conhecem o Deus que eles adoravam. Amém, irmãos? Então, que nós possamos aprender com Sadraque, Mesaque e Abednego nessa série de estudos e na próxima vez que eu estiver aqui, eu vou continuar esse mesmo capítulo. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Nos dá maturidade, Senhor, para que nós não possamos de forma nenhuma colocar os nossos amores e as nossas paixões, muitos amores que tu mesmo deste para a gente cuidar e se relacionar no teu lugar. O Senhor é o primeiro lugar das nossas vidas. Faz o Senhor sempre estar no centro do nosso coração. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, meus irmãos.